prazer muito grande estar aqui nessa casa, né? É uma casa que nasceu agora, está nenezinha, mas parece que as pessoas são mais nenezinhos de bairro, né, Júlio? Aí a gente estamos aqui, gente, né, tentando levantar essa pequena casa aqui no nosso bairro. No bairro, como a gente sabe, é o bairro que tem região aqui de Monte tem vários. E a gente estamos aqui nessa luta, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, porque nós já demos os primeiros passos. Graças a Deus já servimos também, assim, algumas pessoas já chegou aqui, já nos procurou. E isso eu acho que é uma grande coisa para nós já, entendeu? Apesar da zoada, né, nós temos aqui a construção dele. Mas gente, é o começo da casa, é isso aqui, certo? A gente estamos precisando de ajuda, estamos. E graças a Deus a ajuda está chegando com todos vocês que já estão por aqui, né? Nós estamos aqui com a TV Chico Xavier, né? Estamos com a Ari, com a Genil, Davi, nós todos aqui estamos juntos. E o que vale para mim, isso é uma grande reunião que está acontecendo nessa casa hoje. Um grande encontro que está acontecendo. Gostaria até de dar a palavra se alguém quiser alguma coisa, entendeu? Se antes da gente começar a palestra. Ok? Então, Socorro quer dizer ali alguma coisa? Coisa. Socorro vai ler o Evangelho. A gente você escolheu. Pode ser aleatório. Pode ser aleatório. Pode pegar. Venha para cá. Pode ficar em pé aqui, ler aqui. Acabou aí. Pode ser qualquer um, né? Pode. Deixa à vontade aí. Dentro aqueles que são brancos e pacíficos, né? Injúrias, violência, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência, resignação e cólera. Injúrias e violência. Bem-aventurados aqueles que são brancos, porque eles possuem a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis. Não matareis. E todos aqueles que matam merecem ser condenados pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encoraliza contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que eles, quer dizer, o seu irmão Raca, merecerá ser condenado pelo conselho. É que aquele que lhe disser sois loucos, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Índice capítulo 25 a 22. Por essas máximas, Jesus faz a doçura da moderação, da mansidade, da afabilidade e da paciência, porque a lei se condena, porque seguiste a violência, a cólera e mesmo toda expressão decorres com respeito. Raca era entre os hebreus o eterno de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava encarando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser o seu irmão, sois loucos. Pode parar? Continua. Termina esse parágrafo, pode terminar. É evidente que aqui, como toda circunstância intensa, agrava ou atenua a falta, mas que uma simples palavra pode ser
bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa e que todas as palavras ofensivas exprimem um sentimento contrário às leis do amor. A caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia, a união, e que o insulto benevolente recíproca é a fraternidade. E entre o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo e a primeira lei de todo cristão. Bom, assim. Ótimo. Obrigado. Pronto, mestre. Fazer a prestação? Alguém vai fazer a prece inicial? Alguém quer fazer a prece inicial? São Antônio, pode ser, São Antônio? A prece é São Antônio. A prece inicial pode ser. Vai fazer São Antônio. Olha lá, São Antônio, fica aqui. Tá bem. Deus nos Pai, que seja tudo de bondade, Jesus nosso que abençoe o pastor da família, faça também e a paz da vida, nossos Deus, para o nosso coração, a paz da vida. Eu fui ali pedir para o papai baixar o som ali. Não. Vamos desligar dele. Deixa ele. Bem, gente, o palestrante hoje é o nosso companheiro Egimiro, humildade, jornada de vida. Egimiro, você tem 40 minutos de tarde para você Tranquilo. fazer a sua mensagem. Então fica à vontade para fazer iniciar. Obrigado, meu irmão. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa tarde. É com muito prazer que venho a esta casa pela primeira vez, uma casa que está se iniciando, formando-se assim mais um ponto de luz para a cidade de Campina Grande, em auxílio a esses irmãos, não somente encarnados, mas principalmente aos desencarnados. Que Deus nos ampare e nos proteja, Jesus ilumine esta casa, lhe dando a condição de apoio e de amparo a esses necessitados. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um texto que nos fala da morte de pessoas queridas. Mas não vamos falar especificamente da morte das pessoas queridas, vamos falar da morte em si. Morte é a cessação da morrer, é perder a vida, é finar-se, é expiar, é desaparecer. E morte é a cessação da vida, termo fim, destruição. E mortal somos todos nós sujeitos à morte. Mas nós estamos muito acostumados a ligar a palavra morte apenas à ausência de vida. E isso é um erro. Existem outros tipos de morte e precisamos morrer todo dia. A morte nada mais é do que uma passagem, uma transformação. E ela é muito usada de tempos passados para nos amedrontar. Seria uma forma de conter alguns ímpetos, porque as pessoas diziam, assim você vai morrer, não faça isso que você pode morrer, e as pessoas recuavam em alguns instantes temendo a morte. E a morte nada mais é do que a passagem, uma transformação. Não existiria a planta se a semente não morresse.
Se não morresse o óvulo e o espermatozoide, não existiria a fecundação. Se a lagarta não morresse, como surgiria a borboleta? Então nós entendemos aí que a natureza, ela faz esse trabalho nos mostrando que aquilo é apenas uma mudança de estado. Morre meu corpo físico, continua meu espírito. Eu apenas mudei de estado, de condição. Saí da condição física e passei para a condição espiritual. Diz lá no texto, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação dos seres vivos. Kardec, sabiamente, lá na questão 154 do Livro dos Espíritos, ele perguntou à espiritualidade: a separação da alma e do corpo é dolorosa? E os espíritos responderam: não. O corpo frequentemente sofre mais duramente durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. É muito comum ouvir as pessoas dizerem que tem medo da morte porque vai doer ou como vai morrer. Não importa a forma como vamos morrer, não dói. Ou seja, no momento exato da separação do corpo físico e do espírito, não dói. Não vamos sentir nenhuma dor. Já é um alento, né? Já diminui metade do nosso temor da morte, que não deveríamos ter. Porque lá no Antigo Egito, a morte ela era uma coisa, motivo de reverência. Era um mês de programação quando morria alguém. Só o embalsamamento durava 20 dias. E eram feitas celebrações em homenagem àquele que morreu. Na Índia se sepulta depois de 3 dias. Nos Estados Unidos, recentemente, uma cantora foi sepultada 10 dias depois. Na China, em algumas províncias, ocorre um fato interessante. Quando nasce alguém, uma criança, óbvio, são 3 dias de festa. Aliás, de choro, de lamentações, quando nasce uma criança. E quando morre, são 3 dias de festa. E a gente vai dizer, oxe, não é para ser o contrário? Deveria, mas veja o sentido lógico. Quando nasce que eles passam 3 dias de lamentações, é porque sabe que aquela criatura vai peregrinar pelo mundo e vai passar por muitas dificuldades. Quando morre, se alegram porque aquele partiu e não vai mais passar por nenhum sofrimento. Faz sentido, né? Na questão 199 do Livro dos Espíritos, mais uma vez, Kardec perguntou: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta dos Espíritos: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de existência precedente e interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. O que isto quer dizer? Quer dizer que o fato de uma criança nascer, viver 3 meses, por exemplo, e desencarnar, aquilo foi apenas para completar um pequeno período de uma existência anterior que ela antecedeu. E ela veio para completar aquele tempinho que faltava, 1 ano, 2 anos. Quando não é por essa necessidade, é pela outra. É uma prova para os pais e uma expiação. Por quê? Porque vai causar dor, vai causar mágoa, não é? Um ressentimento. Então ela vem também com essa finalidade. E esse espírito que vem, ele se propõe a isso. Ele sabe o que vai passar, mas que vai beneficiar. Vai ser um aprendizado para aqueles que ficam. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 21 e 22, que é justamente onde trata da morte dos nossos entes queridos, os Espíritos nos dizem assim: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizei frequentemente: Deus não é justo.
pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada. Fere o coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não pensamos assim realmente, né? Nós nos queixamos porque queríamos que aquela criatura estivesse ao nosso lado. Acreditem, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilacerando o coração de mães e fazendo que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então veja que tem uma razão, tem um motivo maior. A criança que veio e morreu em tenra idade talvez esteja incluída aí, nessa juventude que está hoje cometendo esses delitos, roubando, matando, assaltando, usando drogas. Para a mãe não seria mais sofrimento? Então a natureza divina se encarrega de fazer com que aquilo não seja necessário, beneficiando a ambos, àquele que retorna ao mundo espiritual e aos familiares que ficaram, porque foram privados de passar por essas decepções, por essas dores que muitas mães hoje sentem, né? Mas na frente, na questão 934, Kardec pergunta de novo aos espíritos: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Os espíritos responderam: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou uma expiação comum à lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então vejam que, como eu disse, nós apenas deixamos de existir no corpo físico, mas continuamos em espíritos vivos e podemos dar comunicação através do médium, trazer uma informação, uma psicografia, aquelas cartas que Chico escrevia. Nós podemos ter esse contato com nossos entes queridos. Claro que não é assim um correio normal como o nosso aqui, né? Manda uma carta, um SEDEX, vai e volta logo. Não. Vai haver entre aí uma série de necessidades, tanto do espírito lá como da família aqui. E aí, dependendo da prioridade, é permitido esse contato em sonho. Todas as noites nós treinamos a morte quando adormecemos. Quando a gente está dormindo, a gente sabe onde está? Porque está dormindo, né? Mas aí você sonha. E todas as noites nós sonhamos, queiramos ou não. Porque o sonho nada mais é do que o meu espírito fora do corpo. Mas eu não morri. Por quê? Porque ele está ligado a mim, esse espírito. E ele se desdobra e vai para o plano espiritual. Trabalhar, estudar, participar de algum auxílio em equipe. E aí não lembra quando volta. Por quê? Às vezes não é necessário. Quando necessário, nós lembramos do sonho. Ah, eu tive com a mamãe, com meu filho, dei um abraço. Você realmente esteve com ele. Você realmente abraçou aquela pessoa. Então, isso nos favorece nesse sentido. É mais um consolo, provando mais uma vez que a morte não existe como nós a conhecíamos. Eu costumo dizer que quando conheci a doutrina espírita, a morte para mim morreu. Não tenho mais medo dela, porque usavam muito para nos causar o temor, o pavor da morte. Não nos preocupemos com isso. Todos nós vamos morrer. Já escolhemos quando nascemos. Antes de nascermos, já escolhemos dia e hora e como vamos morrer.
Por isso que muita gente aí ainda reluta em ficar. Tem que ser assim. Só que na hora de ir vai, né? Não tem, nós sabemos que não tem apelo. Mas que possamos partir conscientes e de uma forma bem agradável. Agradável em que sentido? Sem preocupação, sem o medo, porque não vamos sozinhos. Sempre vai ter alguém que nos acompanha, alguém que nos espera do outro lado do portal. É como se eu saísse daqui e fosse para um outro país que não conhecesse, mas que alguém lá na estação ou no aeroporto me aguarda. Então, essa preocupação não deve ser alimentada. Fazer como Jesus nos recomendava, juntássemos o tesouro que a ferrugem não comesse nem a traça, né? E o ladrão não roubasse. Que tesouro é esse? As boas obras. O bem que podemos fazer a qualquer um, indiscriminadamente. A caridade, dividir o pão, tudo aquilo que Jesus pregava é exatamente a bagagem que nós vamos levar, porque ela vai aqui, na nossa consciência, a consciência tranquila do dever cumprido. Fiz o que pude. Joana de Ângela, a mentora espiritual de Divaldo, ela diz que quando se faz o que se pode, se fez tudo. Às vezes a gente quer fazer a mais, né? Um pouquinho mais, mas faça o que você pode, mas faça com amor e com a sua consciência tranquila. Isso sim vai na sua bagagem, porque lá vão nos perguntar o que fizemos dos dons que Deus nos deu, né? Nós vamos prestar conta disso, desse amor que a gente dividiu, desse amparo que a gente deu, dessa solidariedade que nós tivemos. Enfim, esse é o nosso tesouro. Então, muitas vezes nós nos revoltamos, né? Quando alguém da família parte, um ente querido, e a gente fica questionando a Deus e achando injusto, e reclama, e não aceita, não admite. Mas pensa pelo lado bom. Existe o lado bom. Tem um provérbio muito comum que diz que não há mal que não traga um bem, não é? Mas como o mal pode trazer um bem? Porque na sua essência ele não é mal. O mal não existe. O mal é exatamente a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Não é a escuridão que entra na luz, é a luz que entra na escuridão. Então, tudo isso nos reconforta. E no texto lá continua dizendo: por que medir a justiça divina pela nossa? Não é? Quem somos nós para julgar a Deus, questionar por que levou meu ente querido? Não. Nós podíamos pensar assim: o Senhor dos mundos, que Ele queira simplesmente por capricho nos atingir, nos magoar. Não, Deus não faria isso. É uma necessidade de cada um aqui. Temos que morrer um dia, mas só vamos naquele dia, naquela hora e daquela forma que nós já aprazamos anteriormente. Aqueles que cometem o delito do suicídio, esses coitados, é o maior crime que se comete diante de Deus. E segundo os Espíritos, é um ato de covardia. Eu fugi de uma situação, de um problema, pensando assim que estou resolvendo, quando na verdade arranjei dois. Nem resolvi o que ficou e arranjei um maior do outro lado, porque fui antes da hora. E aí a gente pode tomar o exemplo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se morre um homem de bem vizinho a um malvado, nos apressaríamos em dizer: seria bem melhor que tivesse morrido aquele outro. Então a gente comete um grande erro, porque aquele que partiu terminou sua tarefa, e o que ficou talvez ainda nem tenha começado a dele. Mas a gente não vê por esse lado, não é? Seria como numa prisão soltar alguém que ainda tinha pena a cumprir e ficar preso um que já cumpriu a pena. Então, pela nossa pouca compreensão e observação, questionamos a Deus, não é? Mas está tudo certo, porque Deus não erra, Deus não comete enganos, Deus não tem equívocos. Nós é que não compreendemos ainda. Mas vai chegar um dia que naturalmente vamos compreender a morte como um nascimento. Ora, nasce gente todo dia.
E morre gente todo dia. E antes da gente vir, outros já nasceram, outros já morreram. Nesse momento em que eu vos falo, quantos morreram? Nós não temos ideia. E quantos nasceram? Não é? Há essa necessidade para que os espíritos façam essa ida e vinda da reencarnação. Senão a gente ia viver como na época da Bíblia. 900 anos, né? 968, Matusalém viveu. Mas lembrar que naquela época o ano não tinha 12 meses, né? Por isso que se vivia tanto. Então a gente pode pensar o seguinte: Deus é injusto quando tira a vida, porque Deus na verdade não tira a vida. Já está tudo aprazado, ou seja, já foi tudo combinado antes de vir. Olha, tal dia eu quero morrer assim, quero voltar dessa forma. E Deus consente. Apenas na hora ele envia a pessoa, uma equipe espiritual que vai ajudá-lo no desencarne. Só. E nós vamos continuar. E outro dia retornar. Pode levar meses, anos, séculos, mas vamos voltar, porque a reencarnação é uma necessidade de cada um de nós, por conta do nosso progresso. Então a morte não é o fim. É apenas o fechamento de um capítulo, como se fosse um livro. Terminou ali aquela página, acabou, vamos começar uma nova página. Por isso que Jesus dizia que não nos preocupássemos com o amanhã, bastaria a cada dia o seu mal, não é? Que nós não nos preocupássemos com a vida como muita gente faz, pensando em segunda-feira ainda, quando hoje é sábado. Não é? Às vezes eu antecipo até o sofrimento, fico sofrendo por conta do que vai acontecer ainda, que talvez nem aconteça. E ele diz lá no texto: olhai os lírios do campo, né? Como se vestem bem, eles não fiam, não tecem, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, consegue se vestir tão bonito como um lírio. Os pássaros que comem, voam, não é? Então Deus nos alimenta, nos dá um conforto e nos dá essa vida. É para ser vivida. E a morte, repito, é só passagem, é o regresso, porque nós não somos daqui. Nós somos do plano espiritual, nós somos espíritos, apenas estamos passando pelo momento do corpo da carne, ou seja, estamos enclausulados aqui, nossa prisão é nosso corpo. Sem ele, estamos livres. Mas para me libertar dele, eu preciso perder a vida física. E aí, só no tempo. Nós somos praticamente como remédio e alimento, tem prazo de validade, né? Chegou na época, tira da prateleira. Então, por que me apressar? Não, deixa chegar, né? Chico Xavier, que era Chico Xavier, uma criatura que todos nós conhecemos, ainda, digamos assim, arengou para ficar mais tempo, né? E olha que Chico era um homem muito doente, passava por muitas necessidades, mas gostava de viver. E era isso que Jesus dizia: vivei com abundância. Então, problemas vão sempre existir, dores são para aqui. A dor não é nossa inimiga, ela nos avisa de algo. Tem alguma coisa errada, está doendo, que é para te chamar a atenção. Imagina se a gente não sentisse dor, como seria? Nosso dedo ficava podre, caía, a gente não é? Mas veja, quando ele cria uma carizinha, ele já vai logo doendo, chamando a sua atenção para você cuidar. Um apêndice, uma vesícula, um fígado, não é? Um estômago, uma comida que eu comi que não fez bem, aí ele dói para você tomar um remédio. Ela é minha inimiga? Não. Deus não castiga. Ah, eu estou com essa dor, isso é castigo de Deus. Não. Então, da mesma forma, a morte. A morte é uma sequência natural. Vai acontecer muitas, mas vamos morrer um bocado de vezes ainda. Hein? Fora as que já morremos, que a gente não se lembra, né? Nós nem fazemos ideia de quantas vezes já morremos para chegar aqui hoje. E aí nem doeu. Por que me preocupar, não é? Ter fé no Pai, no nosso irmão maior Jesus e nesses amigos espirituais que estão nos ajudando e nos ajudam muito. Porque sem a ajuda deles talvez fosse difícil. Nós somos muito protegidos. Nós somos amados verdadeiramente. Porque quando nos acontece algo, pode ter certeza, houve um desconto. Porque se fosse cobrado na íntegra, talvez não conseguíssemos suportar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos dá um bônus, um desconto. Porque, na verdade, nós não somos maus.
Nós fazemos coisas boas e isso conta. E isso é um atenuante para quando cometemos um errinho pequeno, não é? E aí Deus faz com justiça. Nós vivemos num ambiente onde existem espíritos mais elevados do que nós, outros bem abaixo. Existem esses altos e baixos. Se passar a régua, vai haver um desconforto, porque muitos vão perder para cima e outros de baixo vão crescer. E não é assim. Cada um vai crescer e desenvolver pelo seu esforço. Por isso que cada um passa por sua dor, que não é punição, é lição, nos chamando a atenção. E esse temor da morte fez com que muitos de nós, em outros momentos, não entendêssemos como agora. A igreja, não estamos aqui defamando ou falando mal dela, mas ela reprimia o povo usando esses conhecimentos para que as pessoas não entendessem. Era uma forma também de mantê-los na mão. E muitas questões que eram perguntadas se dizia, é mistério de Deus. A doutrina dos Espíritos veio esclarecer, trazer à tona tudo isso que é um direito nosso, porque Deus não tem nada de oculto para nós. Nós somos filhos de Deus. E a verdade tem que ser dita. Por isso que os mais antigos dizem que a verdade dói, mas só dói uma vez. A mentira dói toda hora que você contar. Então, temos que ter essa consciência. A morte é apenas uma mudança de estado. Nada mais. Que vai acontecer, mas que aconteça no dia e na hora. Eu não estou com muita pressa. Ela me aguarde lá. Me espere lá, porque eu chego lá. Não é que ela venha, né? Ela fique lá. Então, nós percebemos que esse temor, esse pavor, às vezes, nos impede de termos o conforto de viver com mais consciência. Porque eu estou preso a isso, preocupado com uma coisa que não requer preocupação. Acabou. A morte para mim, morreu. Vamos viver. É esse o momento em que devemos fazer tudo aquilo que ouvimos, pôr em prática. Ler livros, conhecer tudo é bom, mas eu tenho que dividir. Se eu guardar para mim, de nada serve. São aqueles talentos que Jesus disse que um recebeu 5, outro 3 e outro 1. O que recebeu 1, escondeu na terra, não multiplicou. E não é para isso, estamos aqui para multiplicar nossos talentos, nossos dons, que todos nós temos. Cometemos alguns erros, claro. Se não fosse assim, como iríamos acertar? Tudo de primeira, não. Nós temos também nossa razão. O livre-arbítrio, a escolha, tudo é nosso. Se eu escolho errado, vai dar errado. E Deus não interfere, porque é assim que eu vou aprender a diferença. Não é? Mas todos temos na consciência o conhecimento das leis de Deus. Não podemos negar isso. No livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde estão inscritas as leis de Deus. E a resposta dos Espíritos foi na consciência. Veja que é inscrita, não é escrita. Escrita é aqui nesse papel e eu jogo fora. Inscrita ela é com profundidade, ela está inscrita lá dentro. Não tem como apagar. História de dizer que eu fiz porque não sabia, nem cola, não adianta, né? Não diga não, porque não vai adiantar não. Aí, na questão 155, Kardec perguntou aos espíritos, como se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames que o retinha e a ele se desprende. Ou seja, nós estamos ligados aqui molécula a molécula ao nosso espírito. Para que haja o desmembramento ou desligamento, vai ser feito da mesma forma. Esses liames que nos prendem vão ser desligados. Não é de uma vez como quem abre uma garrafa, não. É aos poucos. Por isso que é uma beleza. A morte é bela, dependendo da forma e da aceitação de cada um. Tem pessoas que dizem, eu queria morrer como um passarinho, né? Aí vai levar pedrada, porque passarinho morre de pedrada, né? Mas não é bem assim, é a forma, né? Aquela forma natural. Que bom, mas como eu disse no início, a morte não tem dor, então a forma não vai mudar nada, não é? Porque não vai doer, não vai ter nenhuma dor que me cause desespero.
No livro O Problema do Seu Destino e da Dor, de Leon Denis, na página 129, ele diz: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Somente. Quantas pessoas morrem de velhice? O que é morrer de velhice? É aquilo que botam lá no atestado de óbito: falência múltipla dos órgãos, ou seja, meus órgãos estão tão cansados que vão morrendo um a um, porque não tem força mais para trabalhar. Já chegou no limite, ou seja, o prazo de validade. Simples, não é? Então, vamos cuidar. Agora, temos o direito e a obrigação de cuidar do corpo. Procurar sempre o médico. Sentir qualquer coisa, vai no médico. Qual é o problema? Não porque eu sou espírita, eu tenho que sofrer. Nada disso. Não estamos aqui para sofrer. Não viemos para isso. É um planeta de provas e expiações, mas para aprendermos lições mal compreendidas lá atrás. Somente. Não é para sofrer. O que nos acontece é inerente ao que nós fizemos, ou seja, é a colheita do que plantamos. E estamos também agora plantando para colhermos mais na frente. Por isso que é preciso ter todo o cuidado no que estamos plantando, no que estamos fazendo. Porque a lei de ação e reação vai acontecer. Então, é essa a nossa preocupação. Por mim mesmo eu crescer e me desenvolver. Eu não posso copiar do outro, porque a prova do outro é do outro. Ele pode sentir a mesma dor, mas é a dor dele e a minha. A dele pode durar horas, a minha pode durar minutos. Cada um da sua forma, da sua maneira, sem pressa, sem desespero, confiantes em Deus e buscar sempre esse conhecimento que a doutrina nos traz, desvelando essas coisas que eram mistérios, que são coisas naturais. Nada mais do que natural. Na questão 149, Kardec mais uma vez pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente, ou seja, nós estamos aqui temporariamente. Vamos desencarnar, vamos voltar para lá, onde estão pessoas, entes queridos que já foram, que já estão lá. Somente. Se olharmos por esse lado, é simples, não há o que temer. Agora, os abusos, os excessos podem ser que diminua esse tempo de vida. O fumar, bebidas alcoólicas, a droga, aí eu estou encurtando meu prazo de validade, né? Eu estou colocando lixo dentro de mim. E aí eu vou encurtar esse tempo de vida, o que é um suicídio inconsciente e às vezes consciente. Porque em muitas das vezes o médico diz: olhe, não faça isso, Gilberto, não fume, seu pulmão não aguenta mais. E Gilberto, está certo, doutor, e continua escondido fumando. Na carteirinha de cigarro está lá avisando. Não é? Exatamente, suicídio. Então nós precisamos apenas ter esses pequenos conhecimentos que nos ajudam a sermos o que nós realmente nos propomos, criaturas melhores a cada dia. Eu ser bom hoje, melhor do que fui ontem, e amanhã melhor do que fui hoje. Esse é o propósito, crescermos e ajudando sempre aqueles que podemos, porque sempre vai ter alguém ao nosso redor que precisa de um apoio, de um amparo, como nós também precisamos. A morte é apenas um eclipse momentâneo nessa grande revolução da nossa existência. A própria morte pode ter sua nobreza e sua grandeza. Não devemos temê-la e sim nos esforçarmos para embelezá-la, preparando-nos para ela continuamente, pela pesquisa, pela conquista da beleza, pela moral, pela beleza do espírito que molda o nosso corpo, enfim, para estarmos preparados para a hora da separação. Somente. Não é fácil? É. Agora, requer um pouquinho de esforço. Às vezes a preguiça, a gente fica... Dá para cortar um bocado de coisa que me ofende? Dá. Dá para deixar de certos vícios? Dá. É só ir fazendo aos poucos, nos aprimorando cada vez mais e protegendo, por sua vez, esse organismo físico que vai dar a condição de eu viver até os últimos instantes. No livro Consolador, na pergunta 224,
diz assim: as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço de iluminação de si próprias? No plano invisível, o espírito prossegue da mesma tarefa abençoada da aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desses esforços. Então, desde lá do plano espiritual, que a gente já se prepara para vir para cá e passar pelo que estamos passando. Tudo nos é mostrado. E a gente aceita. Tem pessoas que pedem até demais, segundo os espíritos. Não, eu quero... O que é que eles dizem? Olha, meu irmão, você talvez não aguente. Você está botando pedra demais na sua carroça, né? Ou seja, cada um carrega a sua cruz no tamanho exato. Pode ter certeza. Tem até a historinha que conta que a mulher reclamava, né? Que a cruz dela era muito pesada, que ela não ia aguentar, que daquele jeito ia morrer. Uma noite, o anjo pega ela em sonho, leva, chega lá num casarão bem grande, abre a porta e diz: pronto, escolha a sua cruz. Ela entra, aí tem cruz de todo tamanho, comprida, larga, estreita, pequena, grossa, fina, e ela sai pegando, aí essa pesa, essa aqui. Aí encontrou uma que ela botou e disse: ah, rapaz, essa aqui, ó, uxi, essa aqui eu vou para todo canto. Aí saiu, depois de horas procurando, saiu, chamou o anjo: pronto, encontrei, essa daqui vai dar certinho para mim. Aí o anjo escolheu essa, ela foi. Vira aí atrás e olha se tem um nome. Quando ela olhou atrás, tinha o nome dela escrito. Era a cruz dela mesmo. Então, quer dizer, ela estava reclamando de algo que não precisa reclamar. E nós temos o hábito de reclamar demais. Temos o direito de reclamar, claro, mas tem gente que reclama demais. Se faz sol, se chove. Ora, aí Deus vai fazer o sol para um, a chuva para outro. Fica difícil, né? Então, temos que ter essa consciência. A cada um será dado conforme suas obras. Kardec nos diz isso. Então eu preciso ter essa conformação, essa compreensão, admitir, aceitar. Agora, é claro que tem coisas que eu vou ter que encarar. Uma doença, uma enfermidade, aceitar. Reclamar, eu vou tomar o remédio, vou atrás do médico, vamos cuidar, somente. Mas eu vejo as pessoas reclamar, nem tomam remédio e nem vai atrás do médico, que quer ficar boa, não fica. Ou então adoece, passa 8 dias com aquela doença, aí arreia na cama. Passa 3 dias de cama, aí toma o remédio, passa mais 8 dias para se recuperar. Mas queria ficar bom? Não fica. Não existe esse remédio ainda. Se a doença passou 8 dias para me atingir, ela vai passar 8 dias para ir embora. Natural. Agora, eu não posso baixar a cabeça, deixar ela tomar conta. Não, isso aí não. Eu tenho que lutar, estribuchar. Porque é assim que nós temos que viver. Por pior que seja o momento, a situação tem resposta, tem saída. Agora eu tenho que ter calma, tolerância. É nessa hora que eu preciso de paciência, que eu preciso de respeito, de amor, para que eu possa entender o que está acontecendo e encontrar a saída. Mas o desespero, como é que uma pessoa desesperada resolve nada? Não é? Chico Xavier dizia: quando tiver bravo, com raiva, enche a boca d'água e conta até 10 sem engolir a água. Para que isso? Para você não dizer que na hora da raiva, né? A gente solta, como diz no popular, solta os cachorros e diz um bocado de impropérios, né? Mas se botar água na boca e segurar e contar até 10, daí a pouco você se acalma, nem tem mais raiva e nem vai dizer o que bobagem. Então é esse o exercício para nos acalmar, né? Como dizem, tem gente que tem um pavio curto, né? Mas não é bem assim, é porque realmente nós somos criaturas humanas, né? E tem hora que pisa no... Você tem 10 dedos nos pés, aí tem um que está com a unha cravada. Mas o cabra vem e só pisa no da unha cravada. Tinha 9 para ele pisar, não é? Mas é assim, é da vida. Agora, vamos viver, não importa como. Por pior que seja a vida, é a vida. E olha que tem gente lá querendo vir de todo jeito e não consegue ainda. Está difícil. Então vamos aproveitar enquanto estamos aqui, né? Lembrar sempre disso. Na questão 150, Kardec perguntou: a alma conserva sua individualidade após a morte? Interessante. Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Ou seja,
eu morri e vou virar santo. Não. Vou continuar sendo Agimiro, do mesmo jeitinho, só que sem o corpo da carne. Somente. O benefício vai ser apenas eu estar no meu mundo de origem, que é o mundo espiritual. E lá vou continuar e ver as coisas que eu deixei de fazer aqui, e lá vou me preparar para, num possível retorno, completar o que eu deixei por fazer. Somente. Como eu disse, estudamos, nos preparamos antes de vir, e quando chega lá, presta contas, vê o que foi que acertou, vê o que foi que errou, para depois voltar e consertar de novo. Isso é misericórdia de Deus. A reencarnação é a maior bênção que Deus nos dá. Porque se fosse o Deus que criam por aí, que castiga, não tinha nenhum da gente aqui. Porque a gente erra todo instante, não é? Ele ia pegar pela orelha e toma chibata, né? Mas não, ele faz o quê? Não, meu filho, vá lá para o fim da fila e comece de novo. Somente. Então, se eu me esforçar e aprender e fazer tudo certinho, aí eu não vou para o fim da fila nunca. Vou sempre estar na frente. Daí porque os últimos serão os primeiros, né? Porque a gente vai sempre ter essa diferença, porque eu estou fazendo por onde merecer. Porque nada cai do céu. Quem pensa assim está enganado. Não é que Deus cobre, mas exige da gente um pequeno esforço, fazer por onde merecer. Se eu passar 30 dias sem ir no meu emprego, eu recebo o salário no fim do mês? Não. Por quê? Eu não trabalhei. Estamos aqui para isso também. Fazemos a nossa parte. Essa ninguém faz por nós. Tem que ser nós mesmos. E aí, é isso que Deus quer, que cada um faça a sua parte. Não importa se é pequeno ou grande. Faça. Faça bem feito. Faça com amor, com dedicação. Aí sim. Aí você receberá todos os méritos que você tem direito. Porque você fez. Então, a morte é esse bicho-papão que fazem? Não. Acabou. A morte não é nada. É apenas uma mudança. Vamos sair daqui, voltar para o lugar de origem, depois voltar de novo. Simplesmente. A morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida, já dizia o sábio Escipião, antes de Cristo. Então, meus irmãos, é mais ou menos isso. Acabar com esse pavor, com esse temor, com essa ideia que a morte, não. Deixa ela lá, no momento certo, ela vai se apresentar e a gente vai seguir viagem. Despreocupado. Precisamos é trabalhar, fazer o que precisamos fazer, aí sim, aí vamos ganhar ponto, porque Deus tudo observa e Deus tudo cobra e passa a régua com justiça. Ninguém vai ser cobrado injustamente. Lembrar que quando chegar do outro lado, não vamos nos cobrar só o que eu fiz de errado, não. Vamos cobrar também o que eu deixei de fazer. Porque tem muita gente que às vezes se omite de fazer uma caridade, um benefício, né? Alegando preguiça ou falta de tempo. Aí vai ser perguntado, foi o que você fez do tempo que eu lhe dei lá embaixo? Você viveu 90 anos na Terra e não fez nada, né? Então a gente às vezes reclama, mas a vida é bela, vamos vivê-la. Vivê-la com abundância, com amor. E sempre que puder, leia a doutrina dos Espíritos, que é consoladora e que nos ilumina tanto nessa caminhada. Nós, enquanto espíritos encarnados, precisamos ainda, porque estamos a caminho da evolução. Talvez daqui a alguns milênios não precisemos mais, porque vamos cada vez mais aprendendo, nos aprimorando e assim crescendo para Deus, e aí talvez não precisar mais voltar a passar pela prova do corpo físico. Então, que Jesus, nosso Mestre, que nunca nos desampara, continue conosco, nos olhando, nos abençoando e permitindo Ele e nos concedendo também a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. As palavras do nosso irmão primeiro, sempre eu digo que o palestrante sempre fala palavras carinhosas. Porque é para isso que ele se prepara todinho para chegar aqui e dizer, olha, eu vou deixar essa mensagem, mas essa mensagem a gente tem que sair, o pessoal que está lá tem que sair com ela, leva para casa essa mensagem. Quando o Gemiro fala sobre a morte, a gente lembra que mais tarde a gente vai se descobrir que a gente não morre nunca. Foi isso aí que a gente quis nos dizer. Ele quis nos dizer que Jesus nos deu a vida eterna. A gente não vai morrer.
voltar, pode ir e voltar, mas um dia a gente vai se encontrar todos numa legal, todos numa boa. Ninguém sabe quando, mas que vai acontecer isso, vai. Porque é esse aí o projeto de Jesus Cristo e o projeto que Admiro anunciou hoje aqui para nós. Foi essas palavras carinhosas de um palestrante nos dizendo que a gente não vai morrer. Entendeu? Ainda dá tempo ainda. Eu perguntei se alguém tem alguma coisa, algumas palavras para dizer a respeito. Nós estamos começando essa casa, mas nós estamos começando essa casa com muita força, com muito amor mesmo. A gente quer levar essa casa à frente. A gente quer anunciar a luz do Evangelho através do Espiritismo aos nossos companheiros, aos nossos amigos. Esse aí é o nosso objetivo. Alguém quer dizer alguma coisa? Socorro. Mas se quiser vir aqui para frente, é melhor. Só dá um avisozinho e depois a prece. Na sexta-feira, às 7 horas, a gente temos um estudo, né, com seu Antônio, Gilberto e Paula. Quem estiver interessado, é muito bom. A gente vai conhecer ainda mais um pouquinho, né? A gente somos muito pequenos, mas estamos tentando crescer, evoluir, né? Então temos esses estudos. Tem uma caixinha de prece ali, quem quiser botar nome para a gente depois, mais seguida, a gente fazer as orações, as intenções, é muito bom. Viu? O que vou saber? O Livro dos Espíritos. E hoje? É de 7 às 8. Comecemos agora. Então, e a casa é essa simplicidade, né? A gente estamos aqui começando com simplicidade, caridade e paciência. É tudo um conjunto que a gente precisa ter, né? Para seguir adiante. Então é isso. Vamos fazer a prece de encerramento, né? E depois tem o passe. Quem quiser, precisar, necessitar, a gente Antes da encerramento, eu gostaria de lembrar quer fazer que foi decidido o dia da gente realizar o atendimento fraterno aqui da casa. Esse atendimento fraterno vai ser feito por Dona Socorro, por Gilberto, com a ajuda, claro, de Sr. Antônio. E a gente, quando se fala assim, atendimento fraterno, para mim, eu estou dentro da casa de Assis nesse momento. Você acredita? Porque eu nunca saí de nenhuma casa espírita. Me levaram de lá, não sei quem foi que me levou, mas que me levaram, entendeu? Mas eu continuo sendo espírita, gente. Como é que eu vou ser espírita? Só que eu só sou espírita se for dentro da casa de Assis, se eu for espírita se for dentro da Corrente de Esperança, ou aqui da casa que nós estamos começando. Não, de maneira alguma. A gente somos espíritos de todo canto que a gente chega. E o atendimento fraterno é feito numa parada de ônibus, dentro de um ônibus, uma conversa com um amigo, entendeu? Na praça. Então é essa aí a nossa mensagem, a nossa finalidade, a nossa caminhada. Não é? Ninguém quer mais falar? Bem, vamos levar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez, né? E agradecer pelos trabalhos realizados hoje aqui na casa. E um apelo que eu gostaria de fazer. Gente, vamos levar para casa a mensagem dos palestrantes. Muitas vezes a gente escuta uma palestra, eita, que palestra bonita, foi a palestra de Admiro, foi a palestra de Davi, foi a palestra de Ari, nunca foi uma palestra mais bonita do que aquela. Mas aí a gente sai comendo um pedacinho, quando chega em casa, se esquece de tudo que aconteceu. Não se lembra mais, passou, entendeu? Então, gente, vamos
levar essa mensagem que o palestrante deixa para casa. Vamos colocar ela em nossa vida. Se for possível, colocar em casa, dizer como que foi, entendeu? O pessoal tirar essa imagem, às vezes, de que nós somos espíritas e que talvez não valemos nada, às vezes, os pensamentos, né? Não, é o contrário, a gente quer ajudar, e nós estamos aqui para isso, entendeu? Nós estamos aqui para isso, anunciar na luz do Espiritismo o Evangelho de Jesus. É isso aí. Pronto, terminei. Fez a prece? Fiz. Então tá encerrado, né? Gostaria de convidar todos os irmãos da internet a acompanhar e sintonizar com a web rádio Chico Xavier, a sintonia do bem. www.radiochicoxavier.com.br. Sigamos em frente, auxiliando nessa caminhada de luz, desse ponto de luz na internet. Vamos, todos juntos, ouvindo coisas boas, sintonizando com coisas boas, que é o que essa fala oferece. Vamos todos juntos construir um mundo melhor. A minha surpresa não sabia que você fazia parte, ele também me disse, mas vamos depois marcar outros vindas, tem um vídeo que a gente puder fazer.